faz parte, né? Bom, seguindo aqui, né, ainda temos aí uns minutinhos antes de formalizar, né? Aliás, doutor Longato também, bom dia, doutor Longato. Bom dia a todos, professor Anderson, professora Mariângela, professora Emília. Eu só estou aqui ouvindo o que vocês estão falando aí e concordo com tudo que vocês dizem. Acho que o escopo da minha apresentação está mais ou menos nessa linha aí, tá? A gente está segurando para não adiantar a sua apresentação aqui, doutor Longato. Imagino, bem simples. Mas estou por aqui, tá bom? Tá bom, obrigada. Bom, eu acho que isso que a Emília falou é uma coisa que vai mudar a nossa realidade, na questão de desenvolver projetos, né? Que é a questão da internet, do acesso mais fácil, né, aos grupos aí que antes a gente resistia e com a pandemia virou o nosso dia a dia, né? Então, hoje a gente tem, por exemplo, o pessoal do Fraunhofer participando num curso de especialização nosso aqui, né, junto do Senai. Isso é uma aula como se estivesse acontecendo com a aula do professor do ITA ou qualquer outra, né? Então, bastante operacional, né? A gente perde muito do contato humano, né? Eu acho que a gente perdeu muito daquela coisa do bate-papo, do cafezinho, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente aproximou muito, né? Por exemplo, a Solange comentou, né? Ela da área de RI, né? Relações internacionais, relações institucionais aqui para a gente. Cada vez mais a gente precisa de figuras assim no grupo, né? Pessoas de áreas diferentes e fazendo costuras diferentes também, né? Eu acho que esse é a grande chamada, vamos dizer assim, dessa palestra de hoje, porque eu costumo dizer que aqui na pró-reitoria não tem tem professores às vezes que me pedem assim, mas qual o modelo, né, de relacionamento, né? A Emília está careca aqui também de receber esse tipo de demanda, e aí a gente começa a fazer perguntas para os professores, né? E a gente vê que a gente vai ter que construir outro modelo. Outro modelo. É diferente, não é igual a nenhum outro que a gente já fez, e eu acho que se a gente repetir o modelo aqui uma ou duas vezes, né? Não teve esse repeteco, né, Emília? Não, o mundo está mudando, as formas de colaboração estão evoluindo, estão aparecendo novas possibilidades e a gente tem que se adequar, né? E aprender a explorar o que tem de positivo em todas elas. É um desafio. Cada projeto em uma organização diferente resulta num instrumento diferente, né? E eu acho que cada vez mais concessões, né, tanto do governo quanto dos empresários e da academia nas negociações, né? Então, isso e talvez as leis tenham que ser talvez revistas, muitas das vezes até para se adequar à nova realidade, né? Ter jogo de cintura, né, para flexibilidade, cabeça aberta para entendimento, né? Eu acho que isso é uma coisa importante. E tentar buscar a solução um pouco nos arranjos que a gente já tem, claro, no conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, mas também ver como sair daquele arranjo, né? Como viabilizar aquele arranjo, né? A gente tem aqui na Pró-Reitoria como lema, né, vamos dizer assim, não perder nenhum projeto, né? Ou seja, não fazer coisa errada, né, mas ao mesmo tempo não perder nenhum projeto. Então, é buscar o caminho mesmo, né, buscar assessoria nos nossos órgãos aí de apoio, tanto do DCTA quanto da AGU, né? E eu acho que com isso eu chamo o professor Anderson, né, para consolidar aí um pouco mais a nossa parceria com a CJU, aí com o Dr. Longato, fazendo a apresentação da palestra dele, né, para a gente tentar cumprir aí o nosso time, né, de evento, vamos dizer assim. Então, professor Anderson, nosso reitor, a palavra está com o senhor. Legal. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia ao Dr. Longato, que é o nosso chefe da CJU de São José dos Campos, que dará a palestra em breve. Lembrando que o evento Inova ITA é um evento oficial do ITA,
não só do ITA, mas do DCTA também, que recomendou que todas as organizações do campus tivessem eventos nessa área de inovação, e a gente prontamente atendeu a sugestão. A primeira palestra foi dada pelo nosso diretor-geral, que foi muito bem recebida, muito bem assistida. Depois eu acabei sendo convidado para ministrar a palestra, e aproveitei para fazer homenagem aos 60 anos da pós-graduação do ITA. Não só fiz a palestra, mas a gente fez homenagem também aos pioneiros de nossa pós-graduação, pessoal interno aqui do ITA, né? Os pró-reitores de pós-graduação, os professores mais produtivos, todos aqueles que ajudaram a criar novos programas, né? Inclusive na nossa pós-graduação, na formatura de nossa pós-graduação, que acontecerá em junho, nós vamos inclusive homenagear as instituições como o EMAER, o próprio DCTA, a Embraer, a CAPES, né? Tudo que tem feito pela pós-graduação. Aproveito também para parabenizar a professora Emília, aí, que foi escolhida aí como futura pró-reitora de pós-graduação do ITA para os próximos 4 anos, né? Está aí presente também. E agradecer também o professor Lacava pelo empenho até o momento. Claro que não encerrou ainda, porque a transição será feita somente no meio do ano, mas já tem essa designação. Quem está organizando o Inovaíta é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Relacionamento Institucional, que é dirigida hoje pela professora Mariângela, mas já teve... Ela veio da Pró-Reitoria de Extensão e Cooperação, vamos dizer assim, essa Pró-Reitoria ela foi uma fusão de 2 áreas, até uma interligação entre a pós-graduação e a pesquisa, né? E eu já fui pró-reitor de Extensão e Cooperação 4 anos, de 2012 a 2016, quando o professor Carlos Pacheco era reitor, hoje atual presidente da FAPESP. Então, eu conheço um pouquinho desse assunto de relacionamento institucional, internacional, com empresas, né? E depois, quando eu me tornei reitor, eu ajudei a remodelar a IPR também, foi na minha gestão que foram agregados aí a pesquisa e o relacionamento institucional. E lá na pós-graduação foi agregada a questão de educação continuada. E tem sido um sucesso, as 2 pró-reitorias, né, e que não existiam até pouco tempo atrás no ITA. As 2 pró-reitorias são relativamente novas, elas têm coisa assim de 15 a 20 anos, né? O ITA ele tinha 2 direções além da reitoria, que era administrativa e ensino. Não tinha essas áreas bem caracterizadas, né? E eu reputo a essa fusão que o DCTA fez, essa criação de novas pró-reitorias, como um avanço na nossa pós-graduação, como até mostrei na minha palestra recente. Bom, hoje a palestrante convidado é o Dr. Longato, Carlos Freire Longato, que é, como eu mencionei, o chefe da consultoria jurídica da União em São José dos Campos, né? Para quem não sabe, a CJU é um órgão da AGU, a Advocacia Geral da União. Aliás, o ministro André Mendonça, que esteve no ano passado aqui conosco, nos visitando, e eu também interagi muito com ele lá em Brasília, pela CAPES, interagi frequentemente com ele. E a CJU tem apoiado demais, não só o ITA e o DCTA, mas todas as instituições federais que mexem com inovação no Brasil. Aliás, muitos processos de outros estados, inclusive, vêm sendo tratados aqui pela CJU de São José dos Campos. Projetos ligados ao Exército, à Marinha, ao INPE, e também até de outras instituições de fora. Até mesmo lá na Marinha, lá em Peró, o doutor Longato tem dado pareceres e toda a sua equipe. O doutor Longato, ele fez mestrado na USP. E, aliás, eu tive a oportunidade de participar como membro da banca, juntamente com a professora Mariângela. E o assunto tratado envolvia a região de São José dos Campos, na área de inovação, onde o doutor Longato aplicava o conceito de hábitos jurídicos proveniente de Pierre Bourdieu e como que o hábito jurídico influencia na opinião jurídica, na opinião do judiciário e também nas decisões tomadas na área de inovação
mostrando que é um setor particular, é um setor que tem um apelo social, tem uma importância muito grande para o país, e é um tema que está em crescimento e crescerá ainda mais, né, para o progresso do nosso país. Dr. Nogato, ele é advogado da União desde 2007, então isso já há quase 15 anos, né? E além de ter sido chefe da CJU, chefe da CJU, ele já foi também da CJU, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Então, alguém que conhece lá da própria fonte, né, o problema. Uma coisa curiosa do currículo do Dr. Nogato, que eu vou externar, ele foi da indústria. O Dr. Nogato, antes de ser advogado, ele foi da indústria por 16 anos. Industrial. Por isso que ele tem essa veia de desenvolvimento. Isso é muito bom. Alguém que foi do setor produtivo, que teve que dar resultados para a indústria por 16 anos. Isso realmente caracteriza a sua veia de inovação, de fazer as coisas acontecerem, de eficiência, produtividade e velocidade. Porque eu, como já fui presidente da CAPES, interagia muito com universidades e havia muitas reclamações quanto ao tempo de duração dos processos jurídicos, etc. Por exemplo, aqui nessa semana nós fizemos a análise da Embrapi, né? 4 universidades foram aprovadas agora com novas unidades em Embrapi. A gente fez a avaliação aqui tanto no DCTA quanto na CJU, e enviamos para lá, para a Embrapi, que é uma organização contratada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí qual foi a surpresa que falaram para a gente? O ITA foi o primeiro a entregar o convênio assinado. Primeiro. Então, ou seja, nós estamos mais rápidos que o resto do país. Graças, entre outras coisas, e principalmente a CJU, que tem prezado pela eficiência e também pela seriedade dos pareceres. Isso é muito importante. Bom, e não sou só eu que estou falando isso, mas o Dr. Nogato, ele tem várias testemunhos de apoio ao ITA, DCTA e Força Aérea. Ele é membro honorário da Força Aérea Brasileira. Qualquer um que recebe essa honraria. Ele é amigo do IAE, que é um instituto aqui do DCTA, dirigido pelo Brigadeiro O'Donnell hoje. Aí também isso é um reconhecimento que o IAE, que mexe com o programa espacial, dá à CJU. E também ele tem a medalha Santos Dumont, civil com medalha militar. Então, aí a medalha ela é restritiva. E aqui no ITA a gente tem assim, vários exemplos de projetos relevantes que foram tratados com maestria pela CJU, como o Instituto Fraunhofer, o projeto Fraunhofer aqui dentro do ITA. Pela primeira vez a gente tem vamos dizer assim, um escritório internacional dentro do CCM, fazendo projetos de inovação. Isso aí foi bem assim costurado pela CJU. Pela primeira vez na história a gente trouxe royalties de uma empresa para serem investidos dentro da área de pesquisa aqui no DCTA, e o Dr. Nogato foi quem viabilizou juridicamente a proposta. Sim. Quando eu falo que a gente recebe milhões em royalties, não só o ITA, mas todo o DCTA, quando eu falo isso fora do nosso ambiente, as universidades ficam surpresas, porque isso não é comum no Brasil. Não tem, assim, tem alguns casos, mas não com essa envergadura, não com essa devolução e reaplicação no sistema de CIT. Isso é algo assim, vamos dizer, inédito em nível nacional. O Centro Espacial do ITA foi também trabalhado na CJU e é uma referência. Ontem mesmo tinha um grupo do Ministério da Defesa visitando aqui o Centro Espacial do ITA para aplicação lá em Brasília. E a unidade Embrapi também vai ser uma boa referência, foi bem avaliada. Conclusão, o Dr. Nogato tem uma bagagem muito grande no setor produtivo, no Ministério da Ciência e Tecnologia, na União, como advogado da União, e aqui nos projetos do ITA. Então, o
Estou ansioso por ver sua palestra. Parabenizo aí o grupo do time de Nova Ita pela sugestão e vamos ouvir então a palestra com bastante receptividade. Bem-vindo, doutor Longato. A palavra é sua. Obrigado, professora. Vocês estão me ouvindo bem, né? Sim. Primeiramente, deixa eu agradecer aqui a todos, dar um bom dia a todos os que estão aí presentes agora, né? E especialmente aí para o professor Anderson, professora Emília, a professora Mariângela, como o senhor me lembrou aqui, né, da nossa banca de pós-graduação, foi lá na Faculdade de Direito com os professores Campilon, com Orlando, em teoria geral do direito, né, que é um pouco pedreira. Então, isso já demonstra, né, professor, reafirma isso que o senhor falou, que o pessoal estava conversando aqui, da interdisciplinaridade, né? Não dá para a gente tratar CTI só pensando pelo viés do projetista, né, ou do advogado, né, que aí você acaba focando para um lado só e deixa de lado, né? A regra é essa, da interdisciplinariedade, a gente puxa para o nosso lado, né, e a coisa não anda, né? A professora Emília também, eu tinha feito um convite à época para ela, falei, vai que, né? E eu vi também que o Mussi está aqui, o Dr. Renato Mussi, lá do PCTA também, agradecer ao quarteto aí, né? Tá bom? São de coração mesmo. Então, eu vou fazer essa apresentação hoje aqui, procurarei ser breve e objetivo e vou tentar não torturá-los tanto, né? Como de costume, que no meio jurídico é assim, é muito, né? Argumentação, etc. E eu quero tentar dar vamos dizer assim, a concretude, porque é da pesquisa, né? Todos aqui, como eu falo assim, né? Em CTI, todos os campos que estão envolvidos, econômico, técnico, jurídico, têm que ser também pesquisadores. Os senhores também têm que ser advogados, né? Então, todos os envolvidos têm que ser empresários, né? Então, a gente tem que compartilhar esses, vamos dizer assim, operadores conceituais, como a Solange estava falando muito bem aí, e a professora também, né? Colocar, até fiz uma anotação aqui, que isso é importantíssimo. E ao longo da apresentação, eu vou fazer um passando aqui. Professor, eu vou então fazer um compartilhamento do arquivo e vou iniciar aqui, dar início. Como vai ficar gravado, quem tiver alguma dúvida, achar um pouco denso, pode depois, se tiver paciência também, retomar. Então, eu vou fazer sem me preocupar com dar maiores esclarecimentos ou aprofundar no item, tá bom? Senão o tempo é curto. Então, vamos lá. Okay. Deixa eu pegar o Vamos em arquivo frente. aqui. Você vê, ele estava aqui agora há pouco. Agora eu não estou achando ele na minha tela. Isso é. Vamos ver aqui, professora. Deixa eu achar aqui. Faz parte, a gente testa tudo antes e na hora que vai usar. Não, a senhora sabe que ele estava de cara aqui, esse PowerPoint, né? Agora eu chamo a bandeja aqui e eu não estou vendo ele. Agora, Vamos lá, o que eu faço aqui? eu lhe ajudo. Só confere se o PowerPoint está aberto. Se o senhor não fechou aquela hora que a gente fez o teste. Senhora, olha só, tá vendo? A necessidade, deixa eu ver aqui. Então, vamos lá. É só a paciência dos senhores por um momentinho. Aberto. Agora vamos lá de novo. Compartilhar. Professora, tá vendo? Resolvi. Precisava abrir aqui para ele aparecer na gaveta aqui. Muito bom. Eu peço a compreensão de todos aí, que aqui na GU nós utilizamos só o Teams, né? E também a gente enrosca também, mas vamos lá, enroscando no sistema novo. Vamos ver se chega então, a gente vai aprendendo. Isso, já tá carregando, pronto, Tá. já apareceu, só colocar Foi, no né? modo de apresentação agora, doutor Longato. Então, Isso, pronto, perfeito. eu reduzindo aqui, porque eu estou com duas telas aqui, senão eu vou dar um tilt aqui, tá? Mas aqui para nós está perfeito. Tá, né? Uhum. Cá, para cá. Peraí, só um pouquinho. Aqui agora sim. Vem pro cantinho, fica aí. Tá, beleza. Pronto. Então, iniciado, todos compartilhando, né? Tudo ok, né? Som também. Vamos começar. Sim, Vamos lá. aparecendo perfeito para nós. Pode Tá. seguir. Slide 1, vamos lá. Tá. Bom, senhores, vou dar início aqui à apresentação. Eu vou falar sobre o regime jurídico de CTI na prática, não na teoria, tá? É porque a gente tem que ter isso bem fixado, assim, bem em mente o seguinte, uma divisão que se faz, assim, no conhecimento, né? Na área de conhecimento é isso, você tem a parte empírica e a parte racional, né?
Se a gente ficar muito na parte racional, eu até brinco, às vezes eu falo, você fica fazendo metafísica, né? Metafísica jurídica só no plano racional. E, na verdade, o direito você tem que trazer ele para o seu dia a dia, né? A aplicação. Não que você vai mudar a validade do direito, mas você tem que saber a realidade que você está enfrentando. Porque o direito não é isso, um mero argumentação literária, um jogo literal de palavras, né? Ele tem que ter uma praticidade, uma efetividade naquele campo que ele se dirige a regular. Tá? O direito, só para adiantar para os senhores aqui, né, é uma das formas de regulação das sociedades. Tá? Ele não é assim universal. Muitos dizem que onde há sociedade é direito. Nem tanto. Em antropologia jurídica, nós vemos que é o seguinte: existem outras formas de regulação. Então, eu faço uma mescla, assim, não aqui, mas no nível teórico, mas na prática, tá sabendo dessa realidade, a gente começa a enfrentar melhor o nosso dia a dia. A gente começa a entender até alguns aspectos de moral que a gente se aplica no caso, né? Alguns aspectos, como o professor alertou aqui, né, do hábitos, né, que é uma outra linha de pensamento teórico, né, de um autor que eu abordei. Mas vamos lá. Então tá, o meu nome é Carlos Freire Longato, sou advogado da União da Consultoria Jurídica de São José dos Campos, que é uma unidade da Advocacia Geral da União, perfeito? Eu estou lá na coordenação, como o professor falou, né, desde 2008. 2007 eu entrei na AGU, tive uma passagem no contencioso em Tocantins, depois fui para o MCTI, também uma passagem por lá. Era MCT na época, né? Aí depois passou a ser MCTI. E depois eu vim para São José. E daí eu comecei a ter contato. Vejam bem, desde 2008 praticamente, eu estou tendo esse contato no dia a dia, tá? E eu tenho participado também como membro da Câmara Nacional de Convênios, né? Que trata desses modelos, estudos, etc., né? De instrumentos jurídicos de convênios e instrumentos convênios. E também estou na coordenação da Câmara de PDI. Eu falo assim, não é PDI, mas na verdade é CTI, né? Pesquisa, desenvolvimento e inovação, vamos usar assim como sinônimo aqui de ciência, tecnologia e inovação. Eu utilizo CTI porque eu me fixo assim da literalidade aí da Constituição, tá? Ela destina ciência, tecnologia e inovação. Então, vamos lá. Deixa eu só me ver aqui, professora, como é que eu vou andar. Está aqui, no slide. Como o professor falou, eu tenho uma formação interdisciplinar também, né? Eu vim do campo técnico, sou formado pelo Senai Roberto Simons, técnico mecânico, isso faz tempo, tá? Lá para a década de 1980. Os senhores verem como eu já estou com uma certa idade, né? Se isso significa experiência, então também de experiência também. E aí de lá, eu trabalhei na indústria. Trabalhei em indústria privada, etc. Várias áreas, né? Fui projetista, trabalhei na parte de usinagem, ferramentaria, manutenção, indústria de economia mista, etc. Então, eu fui entendendo um pouco do que significa. Trabalhei na indústria familiar. Meu avô, italiano, ele tinha uma empresa, né, de ferramentaria, né? Então, eu tive assim, a oportunidade de conhecer muito do chão de fábrica, ter contato com o pessoal da Ciesp, etc., né? Saber qual que é a realidade. Também participei de sindicato, tá? Fui membro, fui presidente do núcleo do Alto Tietê, dos técnicos, tá? Do sindicato aí dos trabalhadores. Tá? Então, mais ou menos, eu tenho uma ideia, tá? Na prática. Eu quero dizer isso para os senhores, eu estou falando isso, não é tanto assim para falar, ele é isso, aquilo, não. É para dizer o seguinte, isso é importante, você ter essa visão interdisciplinar, que eu estava falando aqui, para você conhecer o direito e aplicar na inovação. Vou chamar aqui de CTI, tá bom? Ciência, Tecnologia e Inovação, mas o escopo mesmo sempre é inovação. Não obstante, no meio acadêmico, se pensar assim, se ter que direito no CTI, na verdade, seja mais científico. Já teve diretor de CT que chegamos a debater, e falava, não, a unidade é só de pesquisa. Eu falei, não, a pesquisa, mas é aplicada, ela tem que atender a demanda do setor produtivo e da sociedade. Isso é inovação, tá? Que a gente trata aqui do ponto de vista normativo. Então, é isso aí. A interdisciplinaridade acentuada é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, tá bom? Prosseguindo, introdução, vamos lá. Vamos aqui. Pegando aqui meu roteiro aqui. Nas apresentações anteriores, do comandante, brigadeiro Potiguar e do reitor, doutor Anderson, as duas anteriores, foram abordados aspectos do campo da inovação, CTI, relacionados com o ICTA, tá? O comandante abordou aquele modelo que a gente chama de tríplice hélice, né? Que, em resumo, é uma representação gráfica
sintética do ciclo de inovação, a partir da atuação do Estado. É um modelo, tá? Que envolve o Estado, se interrelacionando com a academia, né? Que considera a academia, eu já tenho uma visão um pouco além da academia, tá? E das empresas. Aí ele exemplificou o projeto denominado USB30, que é um foguete, né? Que nós fizemos a transferência de tecnologia há coisa de um ano e pouco aí para a Vibras, né? Recentemente, tá? Então, transferência de tecnologia significa o quê? Pagamento, recebimento de royalties. Então, a DCTA, assim que ela começar a comercializar, vai ter uma participação. E os royalties significam o quê? Mais investimento para os projetos do DCTA. Tá? É assim que é o ciclo da inovação de CTI. Tem que ser entendido assim, tá bom? E teve do KC 390 também. O KC eu não tive muito contato, mas o IFI é a unidade, né, o ICT, que nós temos aqui no DCTA, que cuida da parte mais assim, vamos dizer, é o de fomento industrial, mas de teste, certificação, etc. E ele está fazendo essa parte. Então, o contato que eu tive há pouco, não vou me adentrar aqui. O que eu destaquei, eu acho interessante destacar na apresentação do comandante, me chamou a atenção. Valor agregado, isso é importante para a CTI, tá? Ele mencionou, salvo engano, era coisa de $50 mil quilo para o setor aeroespacial. Você tinha agregado em termos de economia. Ao passo que no agronegócio, né, salvo engano meu, você tinha menos de $1. Vocês terem uma ideia como se agrega, o que faz na economia. A gente não está falando só em termos de valor aqui, total, está falando em termos de sociedade econômica. Tá? 50 é muita coisa aqui. Isso chamou a atenção. E do professor Anderson, por outro lado, fora a AAAS, vamos agora para a formação de mão de obra técnica especializada, vamos chamar assim, capacitação, etc. Me trouxe assim, me chamou a atenção também a menção que ele fez aos 247 mestres que trabalham na Embraer, na parte de aviação, né, ali, né, formados, né? Então, aquele conhecimento é aplicado diretamente. 247 mestres. 59 estariam na aviação, vamos dizer assim, do Legacy, né, na executiva, né? E 123 alocados no KC 390. Então, senhores, vejam, sobre o ponto de vista assim, do ciclo, né, da inovação, que eu tenho aqui a economia funcionando, produzindo mão de obra para ser inserida no mercado, para a gente ter o quê? Competitividade, o nosso produto poder ser vendido, competir aí fora, vocês sabem que não é só internamente, né? Isso gerar o quê? Divisas, dinheiro para o país. Todos sabem, é consabível, né? É notório, que a Embraer é um exemplo. Então, a gente queria, a intenção nossa, na verdade, seria isso, replicar o fenômeno da Embraer no país, tá? De preferência, regionalizando, tá? Seria um sonho. Então, aqui o exemplo que eu falei da Tríplice Hélice, rapidinho, indústria, governo, academia. Eu tenho Pois não. Doutor Longato, posso lhe interromper um minuto só e pedir para o senhor falar um pouquinho mais alto? O pessoal está com dificuldade para lhe escutar. Tá, deixa eu aumentar um pouquinho. Perto. Melhorou aqui? Está melhor aqui? Isso. Não, tá. Isso. Tá? Por favor, fiquem à vontade para interromper. E, professora, se estiver chegando... Peço desculpas. Não, imagina. Se estiver chegando no momento aqui próximo, isso me avise também, que eu vou direto. Tá, ok. Pode deixar. Em transe. Continuando no transe aqui. Vamos então, lá. a Tríplice, esse modelo aí, é um modelo teórico, foi apresentado em indústria, governo e academia. Então, outros teorizam com o Senai, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem, porque está muito relacionado com o setor produtivo, né? Isso daí, tá? Essa interação. E aqui eu vejo mais nesse formato que os senhores observam à direita aí, que é a ICT, o mercado, o setor produtivo, vamos chamar assim, tá? O governo e o órgão de apoio à gestão da política de inovação, porque sem ele a gente fica dando cabeçada, tá? Porque é ele que vai dizer, olha, a governança falou isso e aquilo lá em cima, tá? Do Estado. Então, vamos atender as empresas precisam disso, 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 tá? Isso do ponto de vista Estado, tá? E da ICT. Ele faz esse link, o órgão de apoio à política de inovação. É muito importante, nós vamos ver isso mais adiante. Aqui a questão da pós-graduação, é só um slide demonstrativo, né? Slide 6. E vamos prosseguindo aqui. Tá. Posso dizer assim que essa apresentação minha aqui fará uma breve e perfunctória inserção em alguns aspectos que interagem com a dinâmica das duas apresentações, que é a inovação no seu sentido amplo. Tá? Vamos pensar assim, tá? Eu vou trazer alguns enfoques a partir da minha experiência e vou focar aqui o projeto VLN1, que foi o nosso projeto primeiro de atuação conjunta, tá? Então, vamos lá.
O VLM1 isso daqui é vamos dizer assim, é um desenho gráfico assim de apresentação, tá? Não é real. Do VLM1. Essa é a ideia, tá? É um veículo lançador de microsatélites, tá? Está sendo desenvolvido no DCTA, na ICT e IAE, obviamente tem participação de todas as ICTs do DCTA, tá? E, assim a gente chama de projeto, tá? E ele tem, assim, um interesse grande da área militar, tá bom? Então, uma atenção que eu chamo para os senhores aqui é o seguinte, quando aquela atividade, aquele projeto, sentido amplo da ICT, tiver um viés militar, há de ser considerado. E aí a gente tem que ajustar o regime jurídico de CTI, considerando essa parte militar. Por quê? Porque muita coisa militar, você sabe, é sensível. Segredo ninguém pode saber, tá? Muitos poucos podem saber. Então, em suma, é isso daí. A gente tem que ter uma atenção especial, principalmente a advocacia. Tem coisas que não dá nem para a gente trazer à baila, tá? Beleza? Então, vamos lá. A parte teórica da nossa apresentação, que é um pouquinho chata, mas ela vai ajudar a esclarecer muitas coisas. O que é CTI? Tá? Essa é a pergunta que eu faço, primeiramente. Está falando aqui, então é o campo que a gente está vendo. O que é ciência, tecnologia e inovação? Ele pode ser visto aqui de várias perspectivas, tá? Vamos supor assim, né? Sociedade. A sociedade, o que é CTI? Aqui, internamente, para a sociedade brasileira é uma coisa, tá? Ela vê de uma forma. Para a sociedade global é diferente, tá? Ela tem uma outra visão, porque aqui a gente tem um nível, uma cultura estruturada de forma diversa. Então, como eu falei, na prática que eu vejo aqui, quando falo em CTI, o pessoal fala que é produção de ciência, pesquisa, fazer artigo. E, na verdade, não é isso, tá? Ah, não, mas serve para a indústria, tá? No âmbito metafísico, esse projeto assim, negativo. CTI é o seguinte, você tem que fazer a coisa aplicada mesmo, setor produtivo, tá? Então você tem que ter esse link aí com o setor produtivo. Não é só fazer o artigo e jogar lá. Isso não é CTI, tá? Perfeito? Anteriormente, vamos dizer assim, a emenda constitucional 85, se falava no capítulo lá que era ciência e tecnologia só. Só que foi inserido inovação lá. E lá não é inovação tecnológica, tá? É inovação, tá? Inovação tem em tudo, em ciência, tecnologia, no direito, etc, tá? Mas a inovação que está lá é sentido amplo. É econômica e social, vocês vão ver lá, tá? Reflete principalmente. Então, vamos lá. Então, pelo Estado tem uma visão. Agora, você fala assim, você tem pesquisador em conjunto, o inventor, que é diferente do pesquisador, né? E o estudante, eles têm uma outra concepção do que é CTI, tá bom? Como eu falei, o pesquisador, para ele, é ciência. Está no plano, no degrau da ciência e olha lá indo para a tecnologia, tá? Agora, para os demais, né, que a gente vai ver aqui, o setor produtivo, ele não quer saber de ciência nem de tecnologia, tá? O setor produtivo quer saber de transformar CIT ou qualquer coisa, não precisa ser CIT, em nota fiscal, tá bom? Então, você tem aqui, no setor produtivo, eu tenho as indústrias, eu tenho o comércio, o setor agropecuário, tá? Eu tenho os profissionais liberais, eu tenho aqui os prestadores de serviços, desculpe, primeiro, depois os profissionais liberais, né? Vamos dizer assim, eu tenho aqui as multinacionais, olha só, estou colocando aqui agentes que são externos ao país, tá? Está tudo no setor produtivo. Aí eu tenho organizações que tratam desse grande setor, tá? Focado também com a sociedade, que é o CDE, né? Perfeito? Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que o Brasil quer fazer parte, mas infelizmente, né? Vou ser sincero aqui, a minha opinião, não tem noção muito do que é necessário para integrar a OCDE, ou seja, no campo da argumentação, da retórica, tudo bem, mas na prática você tem que saber o que está fazendo, tem que aderir aos instrumentos legais da OCDE e saber o que está fazendo. É o que a gente está tentando fazer aqui no IPA, tá bom? Faz um tempo já. Aí você tem a OMC também. A OMC tem um viés bem preponderantemente econômico, ela impõe sanções a todos, né? Isso daí é interessante, é um tema bacana para se discutir em propriedade intelectual, tá? A função da OCDE. Não, nem tanto da OMP, aqui, ou da Mundial de Propriedade Intelectual. Chama atenção aqui, interessante, que quando se fala em propriedade intelectual, então, ICT, todo mundo fala propriedade intelectual. Não, esse é o viés do pesquisador, tá? E aqui, uma hora, um dia, se possível, eu faço uma apresentação para falar para os senhores o que é a propriedade intelectual na visão do mundo, o que a gente observa, tá? O que nós vimos na academia e tal,
que existe um mito, uma ilusão aqui no país, tá? Na verdade, em suma, é assim, eu vejo assim, a propriedade intelectual aqui é para defender, proteger o interesse daquele que produz, tá? Não, nem tanto o interesse do pesquisador, tá? Perfeito? Então, vamos lá. Então, o que é CTI? Nós falamos, tem também a visão do ITA, da Instituição Federal de Ensino, mas aqui eu separei o militar. Pense em CTI também no foco do ITA e do INE, que são órgãos militares, tá? As universidades também, eu tenho, o que é CTI para a USP, para a Poli, para as federais, né, para os superiores, e eu tenho as internacionais também, tá? O que é CTI para eles? Todos interagem. A professora falou do Fraunhofer, né, professora? Então, você vê, nós temos um instituto lá que trata, faz um link aqui com as universidades também nacionais. Olha só o problema jurídico. Nós temos soberania. Eles também têm na Alemanha. Eles têm as normas deles. Não adianta eu querer enfiar uma licitação nossa aqui para eles fazerem. Pô, eles vão dar risada. Uma coisa que eu ouvi um colega falar um dia, só de passagem aqui, diga-se, falou de reconhecer firma. Já viu aquilo de reconhecer firma no cartório? Ele estava na Alemanha e falou isso, que foi procurar para um documento. Ninguém entendeu o que ele estava questionando. Ela falou, o quê? Reconhecer? Mas está assinado. Ninguém entendeu, porque, não, segundo ele, não sei se a informação é válida. Ele falou que não, lá não tem isso de reconhecer, basta a assinatura. E eu vou mais longe ainda. No Japão, eu fui fazer um caso na iniciativa privada, cadê o documento? Cadê a assinatura? Nem assinatura tinha. Daí eles explicaram que lá no Japão é só o carimbo. O servidor público tem o seu carimbo. Só carimbo, não precisa assinar nada. Olha só como é diferente, né? O direito é diferente, tá? Então, globalmente falando, inovação é diferente. O que é CTI para os militares? Olha que interessante, ó. A aeronáutica. CTI para a aeronáutica é o 14X, que é uma simples analogia ao 14 bis, mas assim, moderno, né? Que é o hipersônico, né? Está sendo desenvolvido no IAV. O Amazônia, não é militar, mas tem aplicação militar, então isso tem que ser visto também, tá? Satélite Amazônia foi lançado há pouco tempo, lá da Índia, né? O VSB-30 é um foguete, ele pode ter várias utilidades, é militar, e sempre ele pode, quando é militar, assim, sempre tem uma parte assim, afeta a defesa nacional. A defesa cibernética, né, professora, que é o ITA, nós estivemos lá em Brasília, lá, e o ITA está dando um apoio também, lá para o Exército, né, que é o projeto dele, né? O programa nuclear da Marinha também, que eu tive a honra, e tivemos a honra de recebê-los no ITA umas 2 vezes, o Almirante Noriaki, né, e todos mais, né, para a gente dar uma luz para eles aí, tá bom? Tá aqui, ó. Então, vocês vejam bem, o que eu quis dizer aqui, o que eu fiz a abordagem aqui é para mostrar o seguinte: olha, CTI tem vários enfoques, gente. Então não adianta eu falar que CTI é isso, do ponto de vista jurídico. Pesquisador é um, para as universidades é outro, tá? Então a gente tem que considerar essa conjugação de enfoques, tá? Para a gente trabalhar junto. Então há necessidade de trabalhar junto. Daí que eu falei, acentuada interdisciplinaridade, tá? Perfeito? Esses enfoques que eu fiz aqui, deixa eu fazer uma pergunta, professor, fazendo uma pausa. Eu tenho até qual horário aqui de disposição para mim fazer o controle? Eu não me arrisco a tirar seu microfone, não, doutor Longato. Depois, quando eu for levar meus projetos lá, o senhor Fica manda eles de volta, não tranquilo, pode. Não, fica tranquilo. o evento tem duração prevista de 1 hora, né? Então, hoje, agora nós estamos com 9h35, eu lhe dou até as 10, sem lhe incomodar, Não, tá bom, ok? vou ser bem rapidinho aqui, que eu quero ir para a parte prática, prática mesmo, tá? Isso. Eu sei que é de Vamos lá. interesse de todos aqui. Então, o que eu quis dizer assim, vamos voltar aqui para a nossa tela aqui, é o seguinte: há uma interação entre campos sociais aqui. Como o professor antes falou no começo, essa é a área que eu fiz abordagem. Eu fiz uma pesquisa aplicada lá na pós-graduação, na Faculdade de Direito da USP, e foi essa abordagem. Por quê? Porque a gente precisava disso aqui. Tá? Então foi aplicadíssimo. Tanto que na banca, aí o motivo de a professora e o professor Anderson também. Então, foi para quê? Essa teoria é para entender melhor como que é essa dinâmica aqui de atuação. E CTI é isso. Ciência, tecnologia e inovação, senhores, é tudo, tá? Ciência, tecnologia e inovação está em tudo, na verdade, né? Vamos dizer assim, porque é uma ferramenta, um instrumento, eu chamo disso, ferramenta e instrumento para a evolução social, para o bem-estar social, tá? Justiça social, tá? É isso aí, está na Constituição, tá bom? Então, esse é o alcance, em suma é isso daí. Vou mais adiantar mais aqui, é o que eu estou falando aqui, ó, nesse slide, ó. Isso é um comando normativo constitucional. Então, eu não estou fazendo argumentação retórica aqui, eu estou trazendo a norma.
A norma é esse comando, tá? Ele fala assim, lá no artigo 193 da Constituição, que é o cabeça, é o que organiza o ordenamento social. O ordenamento social é isso que a gente vive, da economia, todos os campos interagindo e que a gente chama de Brasil, tá? Perfeito? Sem isso daí a gente não tem o Brasil, a gente tem uma bagunça, tem uma anarquia. Então ele visa isso aqui, ó, bem-estar e justiça sociais, com base na primazia do trabalho. Essa é a norma, tá? Por isso que eu falo que tal setor produtivo aí é onde está o trabalho. Concordam? Isso daqui ficou claro para mim, tá? Depois de um tempo. Então, olha só, é base constitucional, como eu falei, que estrutura a sociedade. Isso aqui, ó, literalidade do artigo 193 da Constituição. Caput, né, que eles falam. Isso daqui é o linguajar jurídico, né? É cabeça, né? É o principal. A ordem social, isso que é a ordem social. Aqui que trata da seguridade social, trata da saúde. Saúde, a seguridade tem um orçamento próprio, vocês sabem, né? Então, ciência e tecnologia está aqui, ó. Está dentro desse título aí, tá bom? Ele está lá, ó, no capítulo 4. Ciência, tecnologia e inovação. Era ciência e tecnologia antes, porque se fazia um pressuposto que a inovação está ali. É aquele negócio, né? Faça pesquisa, o pesquisador, né? E já está ali, pressupõe a inovação. Então, o legislador deixou claro aqui na norma constitucional que não. Seguinte, não é e pode acontecer, você está direcionando a sua pesquisa para atender demandas do setor produtivo, principalmente da sociedade, tá? Olha lá, o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, pesquisa, capacitação científica e tecnológica e a inovação, tá bom? Eu não vou fazer apresentação de artigo porque está na Constituição, só estou trazendo o básico aqui, que é a estrutura. Eu digo o seguinte, o que é CTI? Olha, na verdade, eu já estou, até é legal aqui, porque eu estou fazendo já no improviso aqui, eu não estou nem seguindo muito o meu roteiro aqui, tá? Para ser mais prático. Porque acho que os roteiros amarram muito a gente. Então, assim, ó, eu presumo que todos já ouviram o termo Kung Fu. Já ouviram falar, né? Kung Fu, principalmente nessa época de globalização, China, etc., né? E a primeira coisa que vem à mente é combate, arte marcial, conflito, né? Isso que a gente tem. É um hábitos, né, que predomina, né? Automaticamente a gente fala, o Kung Fu é combate, já associa na mente, né? Na verdade, olha só, a gente encontra na literatura, lá a fundo, lá, que Kung Fu não é isso, não. Ele significa o quê? Aprimorar-se, saber fazer. É a técnica, tá aqui, ó. Aí quando você usa para o combate, a ferramenta que você aprimorou, você usa para o combate, tá? Então, o termo Kung Fu está associado com isso, técnica, aprimoramento, saber fazer, para o bem-estar. Vamos pôr na Constituição, bem-estar e justiça sociais. Esse é o nosso Kung Fu, a CTI, tá? Me parece, então, que é uma expressão cultural do ser humano, no campo antropológico, vamos falar assim, ó, jurídico, né? O Kung Fu, que é isso, a gente busca a espécie humana, o cromossomo 46, lá o par 23, onde tiver, ele busca isso, aprimorar a técnica, tá bom? Para o bem-estar, não é à toa, tá bom? Por isso que eu trouxe esse quadrinho aqui, é interessante que você já vê na humanidade esses traços, tá? Então, para concluir o raciocínio sobre o que é CTI, anote que quando pensamos em regulação estatal das práticas de CTI, regulação estatal é direito, tá? Não está falando em direito, que é uma ferramenta, é um instrumento, é o Instituto de Regulação Estatal na sociedade ocidental, tá? Pensamos num regime jurídico especial para a CTI, o qual denominamos aqui de regime jurídico de CTI, e sobre o qual eu vou trazer agora umas impressões práticas mais adiante, tá? Mais adiante, assim, na sequência, tá? Junto da nossa prática no dia a dia com as ICTs. ICTs são instituições científicas, tecnológicas, é um conceito que está na lei, tá? De inovação, e não só lá, tá? Tem também, você vê, tem que ser pesquisador, não está só na lei de inovação. Tem outros instrumentos de direito legislado, tá? A previsão da ICT, tá? Então, essa denominação regime jurídico não surgiu aqui, tá? Adianto para os senhores. Tem um professor, foi o primeiro que eu tive contato junto com o Dr. Jorge Baldassari, lá da CJU, que estava aqui em São José, na época era o coordenador. Nós fomos fazer um primeiro contato lá na USP, assistindo a aula dele que era de propriedade intelectual, PI, tá? Era uma disciplina, fomos com um aluno especial, né, da pós, né, e era ele, o professor Balmes Garcia e o professor Newton, tá? Então, Newton Silveira, também é o pessoal que atua na área de PI, tá? Em São Paulo.
O Newton tem um escritório muito conceituado, né? E o professor Balmes trabalha com ele. Então, lá que ele tem uma obra dele que ele fala isso, ele trata do regime, lá que eu comecei a entender, comecei a ver, abrir a cabeça. Lá que eu percebi o seguinte, um trabalho que ficou a meu cargo foi fazer a diferença. Pense, diferença entre invenção e inovação. Faça essa reflexão. A partir desse diferencial que vocês fizerem de invenção e inovação, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, o que é CTI, tá? Eu não sabia também. Eu fui aprender, foi difícil. E ainda, às vezes, a gente dá uns tropeços. Então, podemos dizer que iniciamos lá um projeto de pesquisa aplicada, viu? Lá na faculdade, eu e o Dr. Jorge, com o intuito de desvelar aspectos importantes do direito em CTI. Aqui no Brasil a gente não tem, viu? Tinha o professor Borges, né? Que fazia, e o Denis, né? Falecido, né? Saudoso professor, esteve aqui uma certa vez, ele falava, tinha uma obra dele, mas fora ele, o professor Balmes fala um pouco do regime jurídico, mas a gente não encontra, assim, trabalho acadêmico, assim, fácil, tá? Tem artigos, tal, muito bons aí que a gente pode encontrar. Mas vamos lá. Então, nós passamos a fazer essa pesquisa aplicada, né? Principalmente porque era comum a gente estar ouvindo o seguinte, olha só, que a legislação do Brasil atrapalha a CTI, que a Lei 8666 não foi feita para a CTI, e por arrasto isso daí criava o que a gente chama de hábitos, né? Uma impressão negativa que a consultoria jurídica, a CJU, a AGU mesmo, ou TCU ou CGU, eram os grandes vilões, tá? Que obstavam o desenvolvimento das ICTs. Vocês estão entendendo? E, na verdade, isso é um mito, né? Que a gente estava falando, né? Junto com aquele mito que eu adianto. Isso daqui foi colhido no campo de pesquisa, tá? Pesquisando os professores no meu trabalho. Um mito. Não tem o RH. A ICT não vai para frente porque falta RH. É um mito, tá? Isso eu posso falar para os senhores. E ele se repete em todas, tá? São hábitos, né? Que se consolidam no mito. E o segundo é a falta de investimento do Estado, tá bom? Óbvio, o investimento do Estado, dizia um colega meu na advocacia que, ó, ele fala assim, doutor Carlos, com dinheiro na mão, qualquer um administra qualquer coisa. É só ir pondo dinheiro e acabou. E eu falava, olha, ele tinha um certo ponto de razão. Vai pondo, e alguém faz alguma coisa, mas a realidade não é assim. Então, são mitos, tá? Da lei 8666, licitação, porque é um outro regime jurídico, não se aplica aqui, tá? Aí não funciona mesmo. Aí eu vou falar para os senhores, não vira, né? Como dizem os mais jovens, né? Então vamos lá, projeto VLM-1. Isso daqui foi em 2014, tá? Nós começamos, foi naquela época da USP, o início do assessoramento conjunto. Há necessidade? Sim. Sem isso, vocês não saem do lugar. ICT pública não vai para frente, tá? Pelo menos na União, tá? Nos estados, municípios, eu não sei como está, mas acredito que também não seja muito diferente, não, tá bom? Porque a gente acaba se enroscando na malha jurídica e fica preocupado mais com a lei, vamos dizer assim, do que o desenvolvimento, né? Tem pesquisador que fica assustado, viu? Eu não vou fazer. Calma, gente, vamos ver. E às vezes se preocupa com coisa que é irrelevante do ponto de vista jurídico. Por isso que tem que estar junto ao advogado, tá bom? Perfeito? Então, vamos aqui. Esse projeto VLM-1 como eu falei anteriormente, veículo lançador de microsatélite, né? Perfeito? Que é um projeto do DCTA, eu chamo de projeto, mais adiante aqui a gente vai abordar o que é projeto, tá? Esse conceito, e é muito importante, tá? Talvez seja um dos tops aí, tá? Junto com o X14, etc. Então, eu vou falar para os senhores aqui, então, como é que é a historinha, contar a história, tá? Dá tempo, hein, professora? Faltam uns minutos aí, hein, ó. O DCTA tem um projeto VLM-1, que é o desenvolvimento desse veículo lançador. Ele é muito complexo, é um foguete. Isso daqui você não chega ali na esquina, na usinagem, faz um foguete para mim, vai fazer. Isso aqui tem tecnologia. Se não, imaginem, qualquer grupo terrorista teria, né, irmãos? Apesar que a gente vê isso em Israel hoje, mas não são eles que fazem, alguém que fornece. Tem uma carga de trabalho aí, de ciência, de técnica, né, embutida nisso daí. E aqui tem o desenvolvimento, né, do VLM, tá? Perfeito? Então, ele tem, vamos dizer assim, diversos bens e serviços, como eu falei, embutidos nele, fora o desenvolvimento, tá? Perfeito? E também, olha só, várias relações jurídicas orbitam em torno dele. Bolsas de estudo para pesquisadores, que não são servidores,
ou que sim, parcerias, por exemplo, né, externas, tem com a DLR, né, que é a alemã, a espacial alemã lá, para desenvolvimento de alguns itens. Então, olha, são várias relações jurídicas. Isso é importante, tá? Alguns exemplos de aquisições, contratações dele que eu falei aqui, a gente tem, ó, vamos lá, na prática, soldagem e usinagem de tubeiras. Eu vi o processo desse na AGU, tá? Se o cidadão, o advogado, não sabe o que é soldagem, o que é usinagem, ele vai ficar meio perdido ali. Empaca aqui, e eu sei porque eu trago isso da iniciativa privada, trabalhei nessa área, tá? Ó, fabricação de sistema elétrico, eu também tenho conhecimento, fazia projetos, tá? Ele tem lá o que mais? Aquisição de componentes. Componentes a gente sabe. São componentes eletrônicos, mecânicos, etc, tá? Ele precisa também, olha só, adaptação dos laboratórios e equipamentos. Olha o projeto, ele necessita que tenha adaptação aqui, ali, equipamento novo, tal, etc. Aquisição de insumos, ele precisa de insumos, tá? Precisa de uma graxa, de uma resina, de um lubrificante, de um outro produto, tá? Solda, elétrica e tal, tudo isso, tá? Ele precisa fazer testes fora desse, ele precisa contratar testes fora de um equipamento, de outro. Tudo isso está orbitando em volta do projeto, tá? Então, o que que acontece? Isso são relações jurídicas. Chega lá na administração pública, a gente fala o seguinte: ó, para aquisição de bens e serviços, o modelo que a gente tem é a Lei 8666. Em suma, tá? Existem outros, mas vou falar no geral aqui, tá? E aí é assim que faz, ó. Para aquele parafuso que você precisa comprar, eu tenho que pegar a Portaria Interministerial 1677, que ela vai falar como é que você monta o processo administrativo. Primeiro ponto. Desde autuação, termo de autuação, numeração, seja físico ou digital. Hoje a gente só está trabalhando com digital, tá? Aí ela vai falar assim, ó. Ela não essa norma. Você tem que juntar, aí é a lei de processo administrativo, entre outras normas. Você tem que fazer a descrição do objeto, da demanda. Vamos lá. O pesquisador, ele está na linguagem dele. Ele vai falar, pô, eu não sei como descrever, mas vamos tentar. Coloca lá. Planejamento da contratação. Tem norma na União própria para aquisição de bens e para serviços. Se for para serviço, tem que fazer A, B, C, D, F, tá? Análise de risco e tal. Se for TI, então nem se fala, tá? Aí vai lá, depois, declaração de adequação orçamentária. Ele tem que declarar que tem previsão no orçamento de ter aquele recurso para pagar a despesa, senão não pode, senão é crime, certo? Tem até tipo penal que você não pode ordenar despesa sem ter autorização ali no orçamento. O orçamento é lei, tá? Então você é vinculado a ele. Termo de referência ao projeto básico. O que acontece? Você tem que descrever. O termo de referência é o descritivo da coisa, obrigações, etc. Para você descrever exatamente o que você quer, para que todos saibam o que fornece. O projeto básico. O projeto básico serve para tem a mesma finalidade, mas é previsto especificamente assim, para obra, serviço de engenharia, grosso modo. Está na 8666. O termo de referência está na lei de pregão, tá? Mas a finalidade é a mesma. E autorização do diretor. Aí vai o diretor da ICT, né, e autoriza, tá? Vai para onde? Não vai para a fase externa da licitação. Ele vai lá para a consultoria jurídica da União. Então, olha só, eu não falei várias relações jurídicas lá no projeto VLM1. Então, cada uma eu tenho um procedimento. Se for aquisição, tá? Agora, se for desenvolvimento, é diferente. O processo, a relação jurídica é totalmente diferente, tá? Aí a gente vai ver aqui mais adiante. O que acontece? Só com esse trâmite, após esse trâmite, dias e dias, dezenas de dias, tá? Na prática, falou? Então, se chegar no finalzinho do orçamento ali, dezembro, você já não consegue fazer mais. Tudo bem? Você perde, tem que esperar outro orçamento para fazer. Olha só, enquanto isso, o concorrente está lá. Outro país está concorrendo lá com você, está passando na sua frente, com certeza, tá? Parecer jurídico começa a fase externa. Na fase externa, vem os licitantes, etc., tá? E vai ser contratado e vai ser executado, caso a caso. Olha só. No VLM, por exemplo, se não me engano meu, nós fizemos o seguinte, já vou adiantar, tudo que é certo e definível, a gente passa para a fundação de apoio. Foi isso que nós fizemos, primeiro projeto, que ela tem essa finalidade de apoiar. Apoiar. Ela não é empresa, ela é uma instituição, é uma fundação de direito privado sem fins lucrativos que tem o status de fundação de apoio quando ela é credenciada ou autorizada, lá no Ministério da Ciência e Tecnologia, para o MEC. Aí ela pode o quê? Fazemos o quê? Um convênio com ela, né, que é para formalizar, e ó, compra tudo para mim. Passo o recurso, né, para ela, aí ela tem o financeiro e ela vai adquirir. Vocês estão entendendo? Olha só a inovação.
Nós conseguimos facilitar nesse sentido. Aí ela fica com o financeiro, tá? O que ela tem de financeiro, ela pode atravessar o exercício, tá? Sem precisar aguardar o novo orçamento, tudo bem? Então, é para isso que serve. Então, o importante frisar aqui é que cada aquisição é uma relação jurídica. A análise jurídica da AGU era de cada relação jurídica em si. Então, um colega via um, outro colega via outro. Hoje em dia, assim, tem a CJU de serviço, tem a de aquisição. Então, é assim, vamos dizer, esquartejada. Não é visto o projeto. Um pode dizer que sim, outro pode dizer que não. Pode ter certeza, nunca vai ter um consenso. Isso daí vai atrapalhar bastante, tá? Na prática, como atrapalhado. E o questionamento jurídico era visto em relação ao regime jurídico de licitação, 8666, para cada contrato. Aqui não, a gente traz o enfoque onde? No regime jurídico de CTI. Eu não estou vendo uma relação jurídica, estou vendo um plexo de relações que eu mandei para a fundação. Estou vendo o quê? Fundação de apoio, essa é a minha relação jurídica. Você vai lá e contrata, tá? Naquela anterior, no modelo anterior, o advogado via o que estava naquele processo, só. É uma análise, como eu falei, metafísica, na maior parte, tá? O que tá? Se estiver errado, outro linguajar, já era, tá? Vamos para frente. Final das contas, tá tudo bonitinho, né? Análise jurídica do processo 1 de licitação, o 2, o 3 do VLM. Mas o 4, 5, 6 não vingou. O que acontece? Olha lá, a licitação daqueles que estavam bonitos e o que não vingou, mas estava dentro da legalidade, tudo ok, tudo certo. Só que gerava aquela sensação de incapacidade, tá? Com isso daí, o projeto não vai para frente. Eu fiz uma representação gráfica aqui que é pensando no foguete. Foi para o espaço, não explodiu o foguete, tá? Naquele exercício financeiro não aconteceu nada. Empresas fecham e desemprego aumenta. A Constituição não está sendo atendida. Esse é o ponto. Vocês estão entendendo? Eu tenho que fazer a Constituição ser atendida. Como? Dentro do regime jurídico de CTI é possível isso, tá bom? Então, ó, aí aquilo que eu falei, o mito, né? Por quê? Qual o motivo da nossa falha enquanto ICT ou da empresa? Falta de RH, primeiro. Falta de investimento público, principalmente a empresa, né? Ela fala, pô, falta do Estado investir. Legislação que não funciona. Não é bem isso, tá? Digo para os senhores, não é bem isso. Se a legislação resolvesse, bastava pôr gênios em, vamos dizer, redação legislativa que estaria resolvido. E tenho certeza que no Congresso tem muita gente boa lá, tá? Muito para orientar. O que acontece? Solução, mudança de enfoque, como eu falei. Fazer uma abordagem prática do projeto, cada projeto. Então, nós mudamos o enfoque também, tá? A abordagem prática implica numa mudança de enfoque jurídico. A gente sai daquele enfoque estrutural, isso é para advogado. Em teoria geral do direito, a gente chama estrutural aquele enfoque que faz lógica, subsunção lógica formal da norma. E a gente cai no quê? Não, eu pego aqui, eu tenho o formal na Constituição e trago funcionalmente para a minha realidade, que eu preciso aqui. Eu tenho que atingir o formal da Constituição, bem-estar e justiça sociais, objetivamente, tá? Não no campo da retórica. Ah, minha unidade fez muito bem. Não, nada disso, é por números, demonstrar. Por exemplo, aqui eu falo ITA, parabéns ao ITA. Nesse nosso método aqui, né, professora? Nós conseguimos aí, no ano passado, fiquei surpreso, realizar mais de 100% do orçamento. Eu até falei, mais de 100%? Como isso? Né? Não, porque outras unidades que não conseguiram empenhar, né, o orçamento, o ITA foi lá e empenhou e conseguiu dar seguimento em outros projetos. Vocês estão entendendo? Então a coisa funciona. Não que mensurar por orçamento seja ok. Agora eu digo para os senhores, ó, na análise funcional, nós temos que considerar isso. As CT da União são instrumentos ou ferramentas do Estado para fomentar a inovação em seu sentido econômico e social. Não é, como eu falei para vocês, só para fazer pesquisa, tá? Ela tem que fomentar a inovação, tudo bem? Isso é importantíssimo. Vou falar assim, bem resumido aqui, mas se precisarem depois explicito mais, tá? As atividades institucionais das ICTs da União são materializadas em projetos. Aqui eu estou fazendo um ajuste conceitual para dizer o seguinte, projetos que nós entendemos, do ponto de vista jurídico, tipo, o VLM é um projeto, perfeito? Se eu fizer uma captação de royalties, é um projeto. Projeto é o quê? É aquilo que tem impacto direto em atender a necessidade do setor produtivo, tá bom? E gerar inovação. E isso daí é considerado um projeto. E um projeto pode ter aqueles que a gente chama, né, de derivados, né, spin-offs, né? Pode ter outros que são considerados projetos em si, tá bom? Mas isso que é o projeto. Por quê? Para montar o processo. Eu preciso desse conceito aqui, que vocês vão ver agora aqui, ó. Mais adiante, depois do terceiro slide. Ó.
Os projetos das ICTs devem estar alinhados com a sua política de inovação, perfeito? Então, tudo isso que você está fazendo, como é para o setor produtivo e para a sociedade, obviamente, isso tem previsto na sua política de inovação. O ano passado saiu um decreto que fala da política de inovação nacional. Então, isso daí é da governança, lá do Ministério, do governo. Então, você tem que alinhar a sua, conforme as competências da sua ICT, aquelas diretrizes e objetivos da nacional. E aí você tem que implementar. Como eu falei, presta atenção, não é retórica, discurso, não é fazer na abstração. Você tem que dar concretude. Sua política de inovação tem que prever o que você vai fazer, como vai fazer, os indicadores que você vai mensurar, essa relação. Hoje o pessoal gosta de denominar, né, por nome, eles falam de transbordo, que é passar dos muros, né, da sua ICT para o setor produtivo. Mas digo para os senhores, sempre foi assim. Não precisava de marco regulatório. A Constituição já determinava que fosse assim, tá? É uma questão de interpretação e aplicação funcional, tá? A vinculação jurídica, sim, à política de inovação. Então, isso o AGU tem que ver, tá? Tem que analisar. Porque você tem um preceito de direito público, só pode fazer aquilo que tiver previsão na lei. É a legalidade no serviço público, da administração pública. É o caput cabeça do artigo 37 da Constituição. Então, você não pode fazer a bel prazer. Você tem que estar o quê? Planejado. Definido na política de inovação, que é a relação como eu vou externar. E internamente, no seu plano interno ali, você vê os projetos que você vai fazer, tá bom? Mas tem que estar alinhado com isso. Perfeito? 4. A lei determina que a ICT tem instituído a sua política de inovação, isso é comando imperativo de lei, tá? É norma, aqui é de conduta, tá? Perfeito? Então, e tem que ter, tá? E também determina que seja instituído um órgão que lhe dê apoio à gestão dessa sua política. Não basta ter a política lá e só falar porque ter, pro forma, tá? No caso do DCTA, parabéns, estamos aí crescendo juntos, estamos crescendo junto ainda, né? Tem o NGI, tá? Que é o Núcleo de Gestão da Inovação, muito acertado. Não é da ciência e tecnologia, é da inovação. A confusão que surge é o seguinte, é que a lei fala da figura do Núcleo de Inovação Tecnológica, primeiro, e depois ele fala assim, que a política de inovação será apoiada a política de inovação, não é de inovação tecnológica, tá? Será apoiada pelo NIT, Núcleo de Inovação Tecnológica. Então, muitos pensam, tem esse mito, que é só da propriedade intelectual e a transferência. Não é isso, tá? É dessa relação externa, tá? Então, vamos lá para frente. Aí eu reafirmo aquela tríplice hélice com o NIT lá no meio. Tem que ter um cérebro. Sem o cérebro, dá a cabeçada e a coisa, cada um faz do seu jeito, tá? Então, para o poder público, está aqui, ó, tem que ter. Porque isso daqui faz o link, tá, do que é necessário para fazer a governança, tá? Da governança da gestão, tá? É o NIT que vai ter, é o instrumento, tudo bem? Ele que vai mostrar a efetividade, tá? Ó, dado o elevado grau de interdisciplinaridade, é imprescindível que as ICTs públicas da União executem seus projetos, isso daqui é premissa, tá? A partir de uma atuação conjunta continuada. Não é só analisar o processo, a gente acompanha, né, professora? Tudo. E o NIT também. Então, é um trio aqui. É a ICT, o corpo técnico, o corpo que trata da política de inovação, ele vai ver se está indo, não está, porque o mundo muda. A norma ela é estática, mas ele tem que acompanhar e ajustar à realidade do mercado, do setor produtivo e da sociedade. É esse órgão, tá? E aqui o advogado vai ver, a ponto de vista jurídico, tá? E a juridicidade da atuação da ICT é aferida também segundo a efetividade, fora aqueles aspectos de forma, de instrumento jurídico, isso daqui, ó, a efetividade da sua atuação, tá? ICT, conforme ela atinge os objetivos da sua política de inovação, porque isso daqui vai para cima, em cima vai falar, faz assim, faz assado, na governança, tá? O órgão de controle, todos vão ver isso. Isso daqui é um modelo que tem lá no TCU, tá? Se vocês analisarem, e que ele corrobora o que eu estou falando aqui. A efetividade da inovação, da ICT pública, tá? Não estou falando de privada aqui. E integra a juridicidade. Esse fato a gente já tinha constatado lá atrás, em 2014, na CJU, que foi no projeto 01, tá? Formalização do projeto CTI. Agora é o ponto. Vai ficar gravado, quem precisa analise e estude isso daqui, tá? Eu estou pegando aqui como que a gente trabalha. A receita do bolo, tá? O primeiro projeto. Depois nós fomos ajustando. Então, vou falar para os senhores aqui, ó, entenderem. Lá no processo administrativo, eu vou fazer primeiro o que mostra o projeto. No caso aqui, o VLM. O VLM é o meu projeto de inovação.
Podia ser um projeto de prestação de serviço, tá? Da ICT, é um projeto. Podia ser um projeto de melhoria infraestrutural do laboratório, está focado na inovação. Podia ser um projeto de captação de recursos, de capacitação de pessoal. Você vê, o ITA, ele em si já tem esse projeto instituído que é obrigatório, de capacitar, tá? É um projeto, tá? Ele já tem isso instituído e normatizado, então, nem participa porque já tem o procedimento todo definido. Então, eu tenho que formalizar isso daí no processo, se eu quero executá-lo. Se eu quero, é dever. Isso daí é devido processo legal, é publicidade, é ampla defesa, contraditório, é instrumentalizar num processo. Tudo bem? É diferente da relação de direito privado. Iniciativa privada é o que dá na teia do cara lá, ele faz. Desde que não tenha lei vedando, ele faz o que quiser. Nós não. Nós temos que seguir as normas, tá? Se não tiver nada falando, eu tenho que ver se eu posso fazer. Acho que não, tá? Beleza? Em regra, não. Então, o documento que descreve o projeto em si, eu falo aqui, o que é projeto? A gente considera, nesse documento primeiro, que vai integrar o processo, o sistema, subsistemas, equipamentos, tá? Cronograma de execução desse projeto macro, tá? O VLM1, eu tenho ali o sistema de propulsão, sistema elétrico, etc. E dá uma ideia. Ele não está indo a fundo no desenvolvimento, ele dá uma ideia do que você vai fazer, tá? Para onde vai servir, onde vai ser aplicado, ao setor produtivo, etc. Tá? Ele está dando uma ideia, mas ele tem um cronograma, isso é obrigatório. Ele vai falar, eu vou fazer de tanto a tanto, previsto, estimado. Tá? Ele vai falar também, eu tenho estimativa de despesa X aqui nesse subsistema, Y no outro, tal, total, depois, fora o desenvolvimento, dá isso. Então, isso tem que ter. Indicadores de efetividade da inovação, tem que ter os indicadores. Não é só, gerou tanto de PI, não é só, isso é um dos. O mais aqui é o seguinte, qual que é a efetividade buscada, segundo a sua política de inovação, lá no setor produtivo e na sociedade? O que isso representou, impactou? O que você espera? Porque é isso que você vai medir depois, senhores, tá? É isso que é CTI, tá? E outras informações, conforme o caso concreto. Aqui, esse modelo aqui é para o VLM, tá? Que nós adotamos. Então, está aqui, ó, um esqueminha do VLM, isso está na internet, tá? Ele descreve isso daqui, ó, a coisa em si, e, obviamente, se não parar no desenvolvimento da coisa, pode ser que esse projeto tenha ainda a transferência de tecnologia nele. Se não tiver agora, isso vai ser uma outra fase. Vocês estão entendendo? Perfeito? Então, vamos lá. Aí, segundo documento do processo administrativo que eu estou formalizando, é aquele que retrata os estudos que eu faço de como vou executar. Em suma, quais as relações jurídicas que eu vou precisar para fazer essa coisa minha aqui, para esse projeto ser implementado. Então, define com maior precisão. Não vamos dizer assim, exato, é preciso. Exato é aquilo, ponto, acabou. Aqui é preciso. Por quê? Porque esse TI vai alterando, você vai ajustando com o andar da carruagem, tá? Então, você vai definir as relações jurídicas, isso daí que a CJU vai analisar no geral. Depois ele vai analisar a implementação de cada uma, tá, das relações. Você tem lá a aquisição de bens, serviços, parcerias, bolsas, etc. Tá? Estima-se quantitativo e qualitativo de cada relação jurídica, ou seja, precifica, dá uma estimada no que vai ser economicamente falando, né? Preciso ali, tá? Sincroniza, principal, a execução de cada uma aquisição, cada bolsa, tal, tudo conforme o cronograma do projeto. Lembra? O primeiro documento? Tem que sincronizar tudo ali. Não faço, vou contratar aqui, vou contratar ali. Por quê? Porque você tem que fazer o estudo do análise de riscos também. E na análise de riscos você vai estar buscando aí, deu problema aqui, vamos correr atrás. Deu ali, jurídico, todo mundo junto, vamos resolver alternativas, você está entendendo? É assim. No VLM nós tivemos, tivemos aí problema de resina, perfeito? A resina era feita aqui, né, numa empresa, aí veio uma empresa de fora estrangeira, comprou essa empresa e fechou ela. Aí a gente não consegue mais adquirir a resina facilmente, porque tem embargos, né? Dos outros países eles não fornecem. Então a gente atrasou muito. Aí, pelo que eu sei, né, a Vibras, uma visita que eu fiz lá, eles me falaram que pegaram a empresa, estão reabrindo ela para produzir, ou seja, elas estão fazendo aquele, a gente chama assim, a verticalidade do sistema produtivo, que a empresa nenhuma aguenta isso, ela geralmente trabalha no horizontal, tá bom? É variado, tá? Mas tivemos que fazer isso, tá? Então tá aí, ó. O planejamento tem os estudos, isso aí, todos trabalham juntos. Feito isso daí, como eu falei aqui, no VLM, o que aconteceu no planejamento? Voltando lá, convênio com a Fundação de Apoio. Para quê? Para adquirir as peças, os serviços necessários.
tá? Então, ela deu apoio administrativo e tecnológico, fundamento, lei das fundações de apoio e decreto 7423, tá? Montamos a relação jurídica, nesse caso, foi no próprio processo, tá, macro. Nós montamos essa relação jurídica ali também, já saiu dali. É possível fazer isso. Mas a regra é assim, quando é muito complexa, não separa, vai pensando as relações jurídicas ao processo. Outra relação jurídica que teve aí, que eu sei, até onde eu sei, é a descentralização, que eu me lembro aqui, de recursos para o CNPq bancar bolsa, daqueles bolsistas que estão trabalhando ali. Muitos ex-servidores que têm conhecimento, só que estavam fora, né, já por aposentadoria, etc. Outra, a parceria com o DLR. Eu sei que tem uma parte ali de desenvolvimento também, que é uma relação jurídica. Então, vão todos amarrados ao projeto, porque se falhar um, por exemplo, DLR, como é que eu faço? Eu tenho que ter uma solução, senão o projeto não anda, tá? Então, tá lá, ó. Aí a gente faz isso no plano de execução do projeto, ó. A relação jurídica do convênio com a fundação, eu sei que teve mais de 80 itens, tá? De contratações. Imagina, 80 processos licitatórios para a CJU. O que isso não dava? 80 processos licitatórios para a ICT gerenciado. Não tem condições. Então, o que foi? Foi para a fundação de apoio, perfeito? No caso aí era autorizada, tá? Que foi feito. Então, mas mesmo assim, você não manda ao Léo. Você tem que mandar as informações, os termos de referências ou projetos básicos. Se não puder de imediato, tem que ter um cronograma de execução para mandar para ela fazer as aquisições. Por quê? Ela tem um procedimento mais simplificado, gente. Ela não se submete diretamente a 8666. Ela faz uma forma mais simplificada das contratações. E ela, com tudo isso na mão, ela sabe. Detalhe, não pode mandar para a fundação contratação de coisa que é desenvolvimento. Isso é da ICT, tá? Aí tem que fazer outra relação jurídica, ou de parceria, ou seja lá uma outra, tá? Mas é diferente. Isso não vai para a fundação de apoio. Ela pode ajudar, mas não para ela, tá? Perfeito? Bom, passamos essa fase que é o segundo, que é o planejamento. Vamos lá para o processo administrativo principal, a fase que eu junto o quê? Aquele órgão que dá o apoio à gestão, eu falo para ele, olha aí, vê se está tudo ok, conforme a política de inovação. Você tem indicadores, etc. Ele vai olhar, não é o projeto. Ele vai olhar tudo, o arranjo de execução do projeto. E lá na política de inovação tem as relações jurídicas que você pode fazer para fomentar o setor produtivo e a economia. Por exemplo, pode ter compras públicas com poder de inovação, você direcionar o poder, mas tem que ter isso objetivado, tem que ser isso demonstrado. Aí, esse órgão de apoio vai orientar o gestor, falar, olha, isso daqui é bom fazer assim, assado, usa a lei 123 lá complementar, que é de MEPP, vamos fazer, tem startup aqui que também pode entrar, é isso que ele tem que fazer, prospectar, perfeito? Juntou esse trabalho aí, que é do núcleo, né, o NGI faz, né, tá aqui, ó. Isso daqui, na verdade, é o que teve no VLM, tá? Rapidinho, vai ficar aí, depois vocês podem olhar. Não vou parar nele aqui para não gastar esse tempo precioso nosso. O que eu quero dizer é o seguinte, vai para a última etapa do processo, que é a quarta, o básico, tá? Que é o quê? O diretor aprova o projetão. Obviamente, o diretor vai ter que aprovar cada relação jurídica, ele vai assinar depois. Mas ele está sabendo, porque ele está calcado na manifestação do órgão de apoio à política de inovação dele, tá bom? Então, ele sabe que eu tenho fundamento ali, eu tenho jurídico. Então, ele tem técnico e jurídico, ele faz o quê? De gestão, mesmo ato de gestão, ele fala sim ou não, tá bom? Essa é a garantia que ele tem, tá? Então, é isso daí, ó. O processo administrativo principal a gente tem, essa é a forma de trabalhar, é uma inovação. Recentemente, eu enviei para publicar um texto que eu fiz sobre esse procedimento. Assim que tiver publicado, eu divulgo para os senhores, tá? E é tanta coisa que a gente acaba não lembrando, tá? E tem o processo principal, e do principal vão surgindo os outros. Por exemplo, às vezes eu tenho uma concorrência internacional para aquele projeto. Ele é um acessório, mas tem que ser visto no conjunto, senão eu comprometo o conjunto, tá? Então, a síntese do fluxo que eu falei, do trabalho, né, que a gente faz aqui junto, trabalho conjunto, ICT, tá? Com o jurídico. Ele começa assim, ó, no fluxo. O órgão faz uma exposição daquele projeto para nós, tá? Se o NIT puder estar junto, ou o NGI, legal. A gente troca uma ideia, faz um slide, tá? Aí o que ele faz? Ele formata o processo, dessa forma que eu falei, descreve o projeto, plano de execução, manifestação do NIT e autorização do diretor.
manda para nós, isso é o principal, tá? O processo macro do projeto. Fazemos a análise do macro e se puder já implementar uma relação jurídica ali, que nem o convênio com a fundação, a gente já faz. Se não, vem depois o processinho, é muito mais fácil de analisar. A gente tem o referencial. Aqui na CJU, nós temos um controle. Você vê, de 2014 para cá, nós estamos em quase 100 projetos de CTI das ICTs. A gente acompanhando, alguns que já terminaram, tá? Dessa forma de trabalhar. Então, eu e mais uma colega de São Paulo, tá junto, a doutora Regina. Então, nós estamos fazendo São Paulo, foi um acordo que fizemos aqui, uma cooperação, CJU São José e CJU São Paulo, tá? Para dar vazão a isso. E também estou na ECJU Residual, que é uma unidade virtual da AGU, que trata desses trabalhos aí. Senhores, isso daqui, em suma, desculpe o atropelo, mas no tempo que dava era isso aí. Professora, eu quero agradecer a todos, reiterar aquilo que estava conversando no início aí, que na verdade tem muito mito, às vezes a gente tem que olhar com atenção, que ó, é o RH que falta, olha, falta dinheiro, olha a lei, e não é bem assim. E parabenizar novamente vocês do ITA pela execução de mais de 100%, que isso é inovação, tá? E isso daí é dar efetividade, porque eu sei que tem qualidade também nessa execução dos senhores. Lembre-se, eu preciso ter uma gestão objetiva e governança também dos projetos da ICT, tá? E a comunicação é muito importante, porque é ela que faz ela que é o cimento social. Então, nós temos que afinar os tamborins. A parte conceitual, nós temos que falar a mesma linguagem. Muito obrigado a todos e desculpe um atropelo mais uma vez aí. E se faltou alguma coisa, pode me perguntar depois, tá bom? Obrigado. Nós que agradecemos, doutor Longato. Eu nem me dispus a lhe interromper, porque eu conheço, né, o fluxo e sabia que você já estava na finalização, né? Então, eu queria, né, para começar o agradecimento, lhe entregar, né, o seu certificado. Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aparecer aqui de maneira virtual. Não vou conseguir fazer, mas ele está aqui na minha mão, né? Está aqui comigo, o seu certificado de participação, a sua canequinha, né? Eu estava precisando, muito bom. Com as imagens aqui do ITA, que também ficou ruim por conta desse fundo que eu coloquei, mas isso vai chegar, né, na sua mão em algum momento aí na próxima semana. E agradecer muito mesmo, não só pela palestra, né, mas pela colaboração, né, que a gente tem estreitado aí desde 2016, né, naquele primeiro projeto que a gente levou a CJU, né, e eu sempre lembro que eu tomei o maior susto com o seu parecer jurídico, né, que foi o primeiro parecer assim, que eu peguei enquanto chefe aqui no ITA, e foi uma negativa pedindo para eu comparecer à CJU, então, para a gente começar a interação para a formatação do processo. Eu e a Fernanda, né, levei a Fernanda comigo, que é minha adjunta aqui na seção de convênios, e fui assim, né, engenheira, falar com a CJU, tremendo nas bases aqui, e vou lhe dizer que a gente foi muito bem recebido, né? E tanto que a gente está lá toda hora até hoje, né? Então, eu acho que a gente fez uma construção conjunta, né? Dentro de toda esse modelo, né? Que ele foi desenvolvido aí em conjunto e proposto, né? Claro, pela sua gestão. Então, acho que é uma coisa muito importante. Eu acho que uma consideração que eu queria fazer também é que a sua palestra acabou, né, não só amarrando com as duas iniciais, mas amarrando com a próxima, né? E aí eu já aproveito para fazer a divulgação da próxima palestra, que vai ser no dia 24 de junho, que vai ser justamente do chefe do NGI, né, do Coronel Lavoisier, falando sobre o sistema de inovação da aeronáutica, né? Então, acho que vem aí na sequência, né, da sua fala, né, já foi pontuada a importância, né, do NGI, do NIT, né, dentro da lei de inovação, e aí vai justamente na sequência, né, como eu comentei, né, agora com as apresentações. A gente tem uma série de perguntas, né, aqui no chat que o pessoal foi me passando em privado,
mas eu queria, né, lhe solicitar de lhe enviar essas perguntas, lhe enviar os nomes das pessoas, né, que realizaram as perguntas, até pelo avançado da hora, né, tentando cumprir um pouco o combinado, vamos dizer assim. E aí, se for o caso, né, se o senhor não quiser responder diretamente, passa para a gente passa para as pessoas, né? São perguntas bem na linha um pouco da nova lei de licitações, né, que eu acho que seria uma coisa longa também para ser respondida, né? E em cima de toda essa parte de gestão de inovação, né, a participação dos vários entes, né? Mas uma das perguntas só, eu que queria fazer o gancho contigo, né? Até para a gente fazer uma divulgação de uma coisa que a gente também está construindo em conjunto, que é o nosso curso de especialização na área de gestão de inovação e propriedade intelectual, né? Com a participação aí do INPI, da AGU, da FGV, né? Um pouco, e também com o que a gente quer ver se traz junto com a gente o Instituto Fraunhofer também, né? Que aí que puxou toda essa coisa de inovação mundial, né? Então, se você puder dar uma palavrinha aí para ajudar no entendimento de como vai ser esse curso, seria legal. Te parabenizar de novo pela palestra, que eu acho que foi muito boa. Eu só recebi elogios aqui no WhatsApp, fiquei, né, WhatsApp, e-mail, no chat, porque a gente estava comentando no início da palestra, né? Nós somos engenheiros, né? E da forma com que você coloca, nós conseguimos entender o juridiquês, aí, como eu comento sempre, né? E eu acho que abre muito a cabeça da gente esse entendimento, né, que vocês têm, né, que o senhor tem sobre inovação, sobre todo o conhecimento legal, né, que ampara aí todas as nossas ações aqui, deixa nosso gestor maior, né, professor Anderson, tranquilo, no sentido de assinatura de documentos, encaminhamento das ações e tudo mais. Então, te devolvo a palavra, né, agradecendo novamente aí a brilhante palestra. Tá ok? Professora, eu fico honrado de estar participando aí com o ITA, porque, como eu falo, para mim é uma instituição de referência. O ideal seria termos um em cada unidade federativa, junto com uma CJU, um ITA, tá bom? Eu tenho certeza que o fenômeno Embraer seria multiplicado rapidamente, tá? E sem muito custo, tá? Isso que é importante. Agradeço as palavras da senhora também e digo assim, ó, meu trabalho assim é a obrigação minha enquanto servidor, enquanto cidadão, né? Eu me sinto nesse dever de passar um pouco, né, para retribuir aqui. E tanto é assim que eu falei, olha, tem esse curso que a senhora mencionou, né? Para a gente, vamos fazer em conjunto aí, no ITA. Para quê? Para dar uma alinhada, principalmente, né, nos conceitos, né? Principalmente da parte jurídica. Eu falo para a senhora que é interessante o seguinte, a abordagem jurídica, no campo jurídico, essa juridiquês aí, ela faz parte da lógica do campo, que eu posso falar aqui sem problema. E a gente chama assim de poder de mando, né, que ele tem, né, de nomeação, tá? É o que é. É que no campo jurídico, aqueles que interagem ali, eles fazem isso com uma proteção, uma forma de fazer a imposição da norma, tá? E faz parte da lógica, tá? Eu procuro sair um pouco disso para ir para a realidade. Por isso que eu falei a abordagem funcional. E é essa abordagem funcional que eu gostaria de trazer na disciplina conjunta aí no curso do ITA aí, mas assim também para o enfoque dos colegas da advocacia pública, né? Trazer, fazer demonstrar, né, a necessidade desse trabalho conjunto entre o técnico e até mesmo empresarial que nós vamos estar aí, né? Da FGV, a parte econômica, assim, porque a inovação é isso. Não adianta eu ficar falando aqui do artigo da lei, e eu não associar. Nós temos sempre que estar interagindo. É um construtivismo, né? Que a gente fala, um estruturalismo construído ali a cada momento. Então, o direito tem a cada momento. Tem um autor que era o do Working, né? Apesar, eu não me filio a correntes, né? O do Working, os advogados conhecem, então ele fala que o direito é isso, é interpretação. Nesse ponto eu concordo com ele. Então, eu vou trazer assim, procurar trazer esses operadores conceituais da interpretação
para o plano da engenharia, da técnica, né? E da empresa, e ao mesmo tempo vou tentar absorver de vocês, os operadores, e assimilar no direito. Esse é o ponto principal. Para daí a gente falar, vocês vão perceber o seguinte: olha, lei sempre teve, Constituição sempre esteve aí. É a forma de trabalhar. É o Kung Fu, como eu falei, é a técnica. Principalmente, eu chamo assim, dou um toque para vocês, é o seguinte: tentem refletir sobre o que é inovação. Eu dei um toque no início, mas pense, o que é ciência? Primeiro ponto. O que é tecnologia que vem da técnica, tá? E a tecnologia tem várias acepções, mas qual que a gente emprega aqui? Para a inovação. Façam essa reflexão. E do curso, professor, estamos aí. Vai ser uma honra, mais uma vez, né, participar. Vou fazer o melhor possível, tá? E vou dividir em blocos. E a ideia é essa, ser prático. Mostrar como que a gente trabalha. Isso é o funcional. Eu vou trazer a praticidade. Olha, a disciplina é essa, então nós vamos pegar o projeto e mostrar. De CTI, em CTI, nós vamos falar em CTI o tempo todo, só isso. Eu não vou falar de direito, porque aí você fala CTI. Ah, deu problema de controle? O controle a gente vai aplicar assim, assim, assado. Ah, deu problema. Por isso que eu falo, é importante, imprescindível a gente trabalhar também nesse curso a parte de política de inovação. Isso, a gestão da política de inovação. Eu me disponho a fazer a parte jurídica do meu ponto de vista, que é o meu ponto de vista, tá? E ele vai ser ajustado com o ponto de vista dos senhores. É isso, então, mais uma vez de parabéns, torço para todos, agradeço a participação e fico à disposição. Quanto às respostas, eu me comprometo a encaminhar, assim que possível, para a senhora, de todas, né, que vierem aqui, eu vou fazer um estudo e tentar simplificar, e fico à disposição. Estou lá na CJU à disposição. Tá bom, professora? Muito obrigado, viu? Eu queria agradecer muito a parceria, né? Mandar as palminhas aqui de todo mundo, está todo mundo batendo palminhas aqui, ó. E, de novo, me dar parabéns aí pela palestra, que foi de muito fácil entendimento. Tá certo que eu já tenho aí alguns anos de estudo com o senhor, né? Mas eu acho que a gente tem... Eu recebi aqui, por exemplo, o pessoal lá do CLA, né? E quem escreveu ainda é uma pessoa que é a chefe da AJUR, lá do CLA, né? Eu estou sem o nome dele aqui, até porque a gente na correria não consegue achar as coisas, parece, né? Né? Falando de toda essa coisa da importância da interdisciplinaridade aí quando se fala de CTI, né? Então, os vários atores, como a gente comentou. Então, agradecer, né, novamente, parabenizar e convidar, né, para continuar aí nos seguindo nos próximos Inovaíta, tanto o senhor quanto o pessoal que fez inscrição, né, e dia 24 de junho, então, temos a próxima. Se prepare, Coronel Lavoisier, que eu sei que o senhor está aí na plateia, porque subiu o nível do negócio aqui com o doutor Longato. Então, o próximo é o senhor. Né? Então, obrigada aí, Longato, mais uma vez. Um ótimo final de semana a todos, né? E vamos para a nossa vidinha comum agora, de volta à realidade. Vamos formatar mais uns projetinhos para mandar para lá, Longato. Obrigada. Raquel, você pode encerrar a reunião.